que é um tema que faz parte das minhas angústias ao longo da minha vida e faz parte também do meu trabalho, junto ao Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, que é uma instituição, para quem não conhece, uma instituição aqui de Florianópolis, vinculada ao Núcleo Espírita Nosso Lar, que é uma instituição já de muitos anos, de muitas décadas, que vem fazendo o acolhimento a pacientes acometidos dos males do corpo e da alma, com equipes multidisciplinares nos mais diversos segmentos ligados a processos espirituais. Está amarrado não, tia Gilson? Muito bem. E aí, não pode ficar de lado aqui, né? Tem que ficar de frente, não pode mexer aqui no... Ahá! Não tá. Alô? Tá, né, cara? Pô. Vai aqui, vamos ir, né? Posso tocando? Ah, então tá. Deixa eu só ligar o timer aqui pra... Então, tá dando para todo mundo ouvir? Tá sem microfone. Ah? Então, na hora que o microfone ligar, a gente vai. Caiu a chave, né, velho? Não? Então tá. Ao longo desses anos que eu tenho, ao longo da minha vida, dessa existência planetária, chegou num dado momento que eu tive algumas questões que foram cruciais. Foram questões assim, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a história que eu tenho que contar nessa minha condição existencial? Eu fui criado numa família muito religiosa. Eu provavelmente teria sido sacerdote ou padre, né, da doutrina católica, se fosse por vontade exclusiva dos meus avós. E eu sempre tive um envolvimento muito intenso com a doutrina cristã católica, através da minha avó, através da criação dentro do seio familiar. Isso sempre foi muito forte. E num dado momento eu comecei a criar algumas questões, fazer algumas perguntas de dúvidas que estavam surgindo a respeito dessa questão de fé. Mas eu não fazia essas perguntas com essa incisão, com essa energia, mas me pairava uma série de dúvidas acerca da relação que se tinha com a divindade, porque eu participava de todas as cerimônias ligadas à minha família. Então, todos aqueles rituais da doutrina católica numa cidade do interior de São Paulo, elas se tornam superlativas. Na Semana Santa, as imagens da igreja são todas cobertas com um pano roxo, né? Minha avó não deixava a gente ficar na frente do espelho na Sexta-feira da Paixão. Era uma série de mitos e de exigências que eram exigências ritualísticas e que qual é a razão disso? Por que isso é feito? Não, porque isso está escrito no livro sagrado, porque isso é parte integrante da nossa doutrina, isso é parte integrante da nossa religião. Então, numa desses momentos, numa tarde eu fui o primeiro filho da família e o primeiro neto da família e o primeiro sobrinho, obviamente o mais queridinho de todo mundo, né? Todo mundo ficou mais ligado, né? Eu não pisava no olhar, sempre tinha alguém para me socorrer. Então era isso. E lá pelas tantas, minha tia Leila, quem eu reverencio a sua memória, ela já partiu, e um dia ela chega em casa com uma história, com a seguinte história, olha só, falando para minha mãe: Inês, eu fiquei sabendo que tem uma senhora que faz uns negócios aí, que é um negócio que parece que é de mesa branca.
Mesa branca, eu falei, mesa de tudo quanto é cor, né? Mas especificamente o que é a mesa branca? E a minha curiosidade, eu como tenho ascendente escorpião no meu mapa, curiosidade é uma coisa bem evidente mesmo. E eu ali prestando atenção naquela conversa da minha tia, e eles falavam em espanhol uma com a outra, porque criança, quando não tem que saber das coisas, os pais ou falam numa língua, ou falam de forma cifrada, ou falam numa outra língua. E criança, depois de 5 anos de idade, eu vi numa outra língua, ela já aprende, pelo menos ouvi. E eu captei aquela história, tia, isso deve ser alguma coisa que eu gostaria muito de saber, gostaria muito de me inteirar disso. A minha mãe imediatamente, tu não te mete com isso. Você já imaginou se a sua avó sabe disso? Que vocês ficam se metendo com essas coisas aí? Isso não é bom, isso não é coisa boa. Tá? Resultado, para encurtar a história, num dia, no meio de semana, estou eu, pela mão da minha tia, fomos à casa de uma senhora. As sessões espíritas eram realizadas em casas de família. As pessoas se reuniam para todo aquele approach espiritual, mediúnico e tudo mais. Cara, eu fiquei fascinado com isso, louco. E obviamente, as perguntas, eu comecei a fazer perguntas, comecei a ter dúvidas, questões de coisas que eu nunca tinha visto, não tinha imaginado, mas aquilo de forma muito intensa me trouxe a curiosidade. Bom, aí eu garrei a ler, a me interessar pelas questões ligadas a esse outro ambiente religioso, e qual não foi minha surpresa que eu me deparei com o paradigma espiritual agora. Mas vocês imaginam, um jovem, 16, 17 anos, comecei com 14 até 16, 17 anos, a gente quando vai para um centro espírita, ou vai para a festa, né, ou vai para uma foliazinha, ou porque tem que tomar passe, ou porque tem que fazer alguma coisa dessa natureza, né? Ou porque tem algum processo obsessivo. Bom, eu tinha algumas manifestações, a minha mãe depois descobriu que aquilo eram problemas espíritos, problemas de mediunidade, ou coisa que vale, mas depois isso acabou sendo transformado em outra coisa que vale mais a pena do que simplesmente arroubos ou manifestações mediúnicas sem uma razão lógica. E muito bem. Lá pelas tantas, eu instigado com essas questões, o meu pai, nós morávamos, o meu pai era gerente de um banco, e geralmente há muitos anos atrás, já faz bastante tempo, eu sou bem conservado, tá? Vocês ficam tranquilos, tá? O meu telefone é um 91, viu, doutor? Meu é um 91, tá bom? E quinta-feira eu conversei com um dos diretores da Telesc. Eu fui no primeiro telefone aqui em Florianópolis, o telefone era daquele grande, a bateria era também de uma fita de videocassete. Você não pegou isso, não é da tua época? Então, aí foi nesse dia o meu pai me liga, a gente morava em cima do banco, falou: filho, desce aqui que tem uma pessoa que quer conversar com você, que vai ser muito importante você trocar alguma ideia com ela. Mas o que é? Não, você tem algumas questões que eu não sei responder, e esse é meu amigo, sobre questões de ordem espiritual, você não quer descer aqui para bater um papo com ele? Eu me despenquei de lá e fui conversar com o senhor Mário Ferreira, também de saudosa memória. E foi ele que me apresentou um outro lado da história, que foi a introdução do espiritismo e dos processos espirituais, não mais vindo da Europa, pelas mãos de Kardec, há mais de 200 anos, mas vindo pelos nossos irmãos negros da África, de mais de 14 mil anos. Os processos espirituais das religiões de matriz africana. E foi ele o meu primeiro orientador, foi quem me deu as primeiras instruções dentro da doutrina de matriz africana. Eu cheguei a uma determinada etapa do processo, cheguei ao sacerdócio na doutrina, na Umbanda, e foi a partir desse conjunto de
de questões que eu comecei a entender o sentido da fé. Nas doutrinas de matriz africana a gente entende não só a fé, mas entendemos mais outras 8 coisas, que depois eu vou mostrar no slide para vocês, vai ficar fácil de entender. Esse verdadeiro sentido da fé, mas agora não com aquela falta de elemento cognitivo, mas agora dentro de um ambiente de racionalidade e pragmatismo. Então, quando eu olhava para aquele entendimento, para o entendimento que a minha avó, Angelina, falava ou me dava a respeito da fé, era desprovido de qualquer tipo de resquício de cognitismo. Mas, quando você entra para um ambiente espiritualista, você se obriga a ter um racionalismo. Você se obriga a entender as coisas de Deus não só pelo processo intuitivo, mas pelo processo pedagógico, pelo processo educacional. E foi a partir daí que as coisas começaram a tomar as coisas começaram a ficar um pouquinho mais facilitadas. O movimento do entendimento da fé no mundo tiveram inúmeros, mas eu vou citar 3 aqui que para mim parece que ele tem uma certa ressonância, ou pelo menos nós já ouvimos falar a respeito destes movimentos. Tá? O movimento cristão, o personificado pela figura do Cristo Jesus, né? O judaísmo e o islamismo. Esses três movimentos, eles tiveram as suas características muito bem marcadas com base no momento histórico, cultural, com base na necessidade evolutiva planetária. Quando a gente vê historicamente o surgimento, não é motivo desse nosso encontro, motivo dessa minha fala, desse nosso encontro, falar desses aspectos históricos mais contundentes, mas se a gente for olhar os aspectos históricos, onde essas questões apareceram pela primeira vez, nós vamos perceber que o mundo estava vivendo processos de profundas transformações, e aquele movimento, aquela liderança, parece coisa do PT, né? Aquela liderança, aquela coisa específica, ideológica, foi necessária naquele momento. Tá? E há mais ou menos 200 anos, nós tivemos essa figura maravilhosa, esse grande educador, e que foi o responsável por nos incitar, que é pela educação, muito mais que pela educação, é que vamos atingir o progresso moral. A palavra progresso moral nos textos de Kardec estão muito vinculadas não só a aspectos de conduta, de falar bom dia, boa tarde, boa noite, não só. Alô? Será que eu estou dando eco? Não? Alô, câmbio? Não, eu estou surgindo eco. Então, essa história do progresso moral não necessariamente está ligado a um processo de conduta, mas também ele nos orienta como nós devemos enxergar o mundo através das nossas relações interpessoais, mas através das manifestações de Deus, através das eu vou colocar 2 algemas aqui, não vou sair daqui, eu vou sair daqui. E através do entendimento a respeito do Pai, agora não mais como uma entidade, não mais como alguém, porque quando nós respondemos a primeira pergunta, quando o Espírito da Verdade responde a primeira pergunta de Kardec,
Kardec não pergunta quem é Deus. Quem é esse personagem? Onde é que ele mora? Ele está em algum lugar? Ele é alguma coisa? Quem é esse cara? Quando fala quem é esse cara, já pressupõe que é do sexo masculino. Tá? A Capela Sistina tem uma fotografia dele pintada no teto. É do sexo masculino, sexagenário, barbudo, peito desnudo e uma túnica branca na cintura. Esse é Deus. Essa é a figura do cristianismo clássico de Deus. Nós